Sejam todos bem-vindos aqui à grande live, né? Quinta-feira também é dia de falar sobre psicoterapia, terapia, né? Como alguns chamam. E a primeira pergunta, né, que a gente pode se fazer é o que realmente é psicoterapia, né? Talvez os benefícios, como é que você anda, né? Em termos emocional, psíquico, né? Pessoas ao seu redor. Talvez você com conhecimento você pode identificar e talvez até ajudar pessoas ao seu redor. E quando a gente fala, né, no dia de quinta-feira, né, ele foi criado no intuito de estar falando sobre saúde emocional, a questão de desemprego e também novas oportunidades. E agora a gente está enfatizando mais essa parte da saúde emocional, o quanto é importante para o nosso dia a dia, né? A gente está passando por essa situação, né, de pandemia e algumas coisas voltando ao normal, mas ainda assim, a cada dia é importante que a gente mantenha essa saúde emocional. Então, nessa noite, a gente vai estar falando um pouco mais, né, o tema psicoterapia, né, pense nisso. É importante a gente pensar nessa ferramenta e antes de estar entrando nessa parte, né, da psicoterapia, algumas pessoas perguntam, né, da onde é que vem a questão da psicoterapia, onde é que nasceu. Ela nasceu, né, na parte da Grécia, né, com o grego, com os filósofos, né, Sócrates e companhia, e dentro disso, né, todo esse processo até chegar de fato ser reconhecida como uma ciência, foi na década de 1890, ela de fato foi reconhecida como uma ciência no momento que implantaram um laboratório onde tinha estudos nessa direção. Então, Meco Infeste-me, também seja bem-vinda. Então, assim, é importante que a gente, né, assim, eu só vou citar como uma forma de a gente já introduzir essa live de hoje. A gente está falando de psicoterapia. Então, assim, quais são as principais abordagens de psicoterapia hoje, né? A mais conhecida é a psicanálise, que é de Freud, que é a questão da associação livre, onde você fala abertamente o que você associa, né? Vem o que vem na mente, você fala. A segunda corrente é a questão comportamental, que é a behaviorismo, onde é mais conhecida daquele estímulo e resposta, onde foi feito um estudo, né, com os ratinhos em laboratórios, né, onde associou a questão do comportamento humano. E a terceira é a questão cognitiva, né? Terapia cognitiva comportamental, TCC. Então, são essas três abordagens que são mais usadas nessa atualidade. Claro que existe uma gama de outras abordagens, tem a Gestalt, né, tem a humana, tem algumas, né, que a gente pode estar citando também. A psicologia breve, né, a sistêmica, que é a questão de família. Então, assim, e aí a partir disso, a gente pode se perguntar, quando procurar ajuda de um psicoterapeuta, né, de um terapeuta, que momento é esse? A gente pode se questionar em que momento é esse que seria o ideal para poder buscar essa ajuda. Então, eu vou estar relacionando alguns sinais que são para que a gente possa começar a pensar nesses possíveis situações que são indicativas para você buscar ajuda, né, um profissional. Então, assim, primeiro ponto é quando você anda muito emotiva, né? Quando você anda muito emotiva, com a questão de a emoção inesperada, às vezes até fora do contexto, ou extrapola em alguns momentos.
Então, assim, quando uma pessoa está nesse nível, já é um dado para poder, já sinalizando que você precisa buscar ajuda. O segundo ponto é quando você tem pensamentos negativos e o pior vai acontecer. Quando isso é muito recorrente, acontece de forma repetidas, né, já é um dado, né, isso já te causa um estresse. Você fica estressada, né, e isso estressa as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, isso afeta seus relacionamentos, a sua saúde, o seu trabalho, o seu estudo. Então, assim, então você precisa reparar como é que está esse ciclo, né, de pensamento negativo, esse nível, né? O terceiro ponto, o terceiro sinal é a questão de hábitos hábitos que não são saudáveis, que você tinha deixado e eles estão voltando, estão retornando. Então, nessa situação onde você eliminou há um tempo atrás, Fran, seja bem-vinda, viu? Satisfação tê-la aqui nessa live, tá? Então, para você que está chegando, né, a questão da falar sobre psicoterapia, o quanto é importante, quais os sinais, qual o momento da gente procurar a psicoterapia. Lembrando que a psicoterapia é algo para todos. Esses sinais que eu estou falando aqui é mais para que às vezes são situações a mais. Luiz, seja bem-vinda. São situações a mais que realmente ressaltam do cotidiano, da normalidade, entre aspas. Então isso já começa a causar alguns prejuízos. Então, como eu falei, quando você anda muito emotiva, e aí você talvez chore por qualquer coisa, né? Fica a emoção à flor da pele. E o segundo ponto é os pensamentos negativos e também do pior vai acontecer. E é uma sequência, uma repetição. E o terceiro ponto é a questão sobre os hábitos. Hábitos não saudáveis que você tinha eliminado no passado e agora eles estão retornando. Então, quando acontece isso, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada. Porque que comportamentos são esses? A questão, às vezes, transtornos alimentares que você tinha deixado, agora você voltou. A questão de, talvez, você não estava usando, você passou a usar a bebida alcoólica, né, cigarro e outras coisas também. O quarto sinal que você deve procurar ajuda, né, de psicoterapia, a quarta, as sensações e emoções estão te tomando, estão te controlando. Ou seja, você está tendo um descontrole emocional. Então, que situações seriam essas? Que indica, né? Que emoções indicam que você está perdendo o controle? A raiva, né? Explosões de raiva. Você começa a ver o quanto, né? Você se irrita muito fácil. E aí você começa o quê? Às vezes você pode estar no trânsito, você xinga o outro motorista, você pode ali talvez tratar mal ou com mal educação o garçom, né, um atendente, né, você se irrita, está se irritando por qualquer coisa. Então isso já é um sinal, que é alguma coisa que você pode, né, tá buscando a psicoterapia. O quinto sinal é a questão dos pensamentos. Podem vir pensamentos de morte e suicídio. Então, no momento que você percebe que você vê esperança, que a opção de morte é uma esperança para você ou para alguém que você conhece, já está sinalizando alguma coisa em relação. Já é bom você buscar conversar com alguém. Ou alguém que você conhece, você já percebeu alguma coisa nesse nível, talvez nas conversas,
Até às vezes postagens nas redes sociais dá um indicativo disso. E lembrando, né, que a psicoterapia é para todos nós, em algum nível, existem benefícios para que a gente possa estar usufruindo da questão da psicoterapia. E uma coisa que é importante a gente ressaltar hoje é que às vezes a gente se pergunta, né? Quando e quem é que precisa da questão da psicoterapia? Né? Em que momento? Né? Eu costumo dizer o seguinte: quando aquele comportamento ou transtorno que a pessoa tem, existe uma frequência, né? Está tendo uma frequência muito grande. Ou então, Tice, seja bem-vindo. Ou então, a questão do prejuízo, né, que é causado daquele comportamento ou daquele transtorno, o quanto isso tem afetado a parte pessoal, o quanto tem afetado a questão familiar, a parte dos amigos, da questão do trabalho. Então, tudo isso, ou alguma parte da sua vida, ou alguém que você conhece, tá? Então, primeiro ponto, a frequência. Por exemplo, a questão de uma pessoa que está com sintoma de ansiedade. Né? Ansiedade é o quê? É você antecipar fatos, né? Viver essa antecipação, você estando no presente. Geralmente esses pensamentos de uma pessoa ansiosa, geralmente não é real, só existe na mente dela. Então, que vai acontecer alguma coisa ruim com algum parente, com um filho, com a mãe, com o pai. A questão de medo, né? Que vai acontecer alguma coisa. Então, assim, é importante que a gente possa identificar, né, se aquilo está causando algum sofrimento para aquela pessoa. E aí é importante também, dentro nessa sequência de conhecimento, é importante saber que não é o mais importante o que acontece com a gente, mas sim como eu interpreto o fato, como é que eu percebo aquilo, e a partir disso vai gerar pensamento, vai gerar emoções e vai gerar comportamentos a partir da minha interpretação do fato ou da situação. Eliane, seja bem-vinda. Então, quando a gente começa a perceber que tipo de interpretação a gente tem tido, será que é mais negativo das coisas? Talvez a visão do meu pai, da minha mãe, dos filhos, né, amigos, ou das situações das pessoas do meu trabalho. Então, se eu tenho uma tendência por lado, olhar as coisas por lado negativo, os meus pensamentos vão ser negativos, as minhas emoções vão ser negativas e os meus comportamentos também. Então é importante que a gente possa fazer essa questão do que tipo de interpretação é essa, porque vai desencadear uma série de coisas. E dentro dessa coisa, quais são os outros sinais que você talvez precise de psicoterapia? É a questão de um desconforto em relação a algumas situações da sua vida, a questão de uma angústia que você não sabe exatamente bem o que é aquilo, você simplesmente está sentindo, e às vezes parece que vem do nada. Então são alguns sinais que você precisa talvez buscar, né, conversar com alguém ou buscar um profissional. E aquela sensação que ninguém te compreende. Então aquela coisa você talvez fale e você tem aquela sensação, as pessoas não conseguem, talvez me critique, né? A questão até às vezes do medo do que as pessoas vão falar, já procurou até falar para algumas pessoas, para amigos, mas aquela sensação que as pessoas não entendem e a sensação que eu estou sozinho naquele problema ou naquela situação. Então quando você chega, né, com essa sensação, você também tem um indicativo de estar buscando ajuda. E aí, dentro desse acompanhamento terapêutico, o que que pode acontecer? Você vai identificar
no real o que de fato está acontecendo, qual o real problema daquilo, da situação que você está passando. No momento que você começa a entrar, né, a fazer essa questão do acompanhamento, te dá essa possibilidade de identificar o que realmente está acontecendo com você. E também modificar a forma como você enxerga a situação. E também lidar melhor com essa situação que você está passando. E te dá a possibilidade, dentro desse processo, você se colocar no lugar do outro. Gerar essa empatia. Às vezes a gente está, talvez, muito focado, talvez, nos nossos problemas. Às vezes a gente está muito focado. Luiz, seja bem-vinda, viu? Então, às vezes a gente está focado e às vezes a gente perde essa visão dessa outra ou dessas outras pessoas, né? Porque às vezes quando a gente está muito focado no problema, o problema às vezes parece que é muito maior do que realmente ele é. Então é importante, dentro da psicoterapia, você vai começar a perceber o que é real, o que é mais da sua mente, e você vai administrando. E com isso você vai o quê? Também compreendendo a visão dessas outras pessoas. Claro que nada melhor do que essas pessoas, mas no momento que você abre a mente para pensar o que é que pode estar passando pela mente da outra pessoa, isso alivia um pouco, porque as pessoas também, nós, cada um, tem a questão de necessidades próprias, tem uma forma de pensar e de agir. Né? Eu costumo dizer que não existe certo nem errado. Né? Existe uma forma funcional da gente de se comportar, de acordo com o que a gente tem como objetivo, ou pela história que a gente vivenciou. E a gente traz isso e a gente pode administrar ou não algumas coisas. Daí vem a questão do papel da psicoterapia em diluir do autoconhecimento. Então, assim, a psicoterapia também vai ajudar a você na tomada de decisão. Você vai se sentir mais na autonomia. Né? Então, nesse sentido, é importante que você tenha essa sensação de autonomia, que você realmente está no barco, né? Está no comando do seu barco, no barco da sua vida. Né? E dentro disso, às vezes, nesse dia a dia, às vezes a gente tem medo de tomar algumas decisões na nossa vida. E às vezes, por medo, a gente adia algumas decisões e também a gente acaba prolongando talvez até um sofrimento, ou alguns sofrimentos na nossa vida. Então, quando você começa a fazer a psicoterapia, você toma essa autonomia. Você também, eu falo também da questão da autorresponsabilidade. Não tem como você fazer qualquer tipo de mudança se você não se sentir responsável pela vida que você está levando. E dentro da psicoterapia, eu trago esse conceito. Né? Você não pode mudar nada nem ninguém sem antes você mudar a si próprio. Esse conceito, para mim, lá atrás, foi fundamental para perceber que eu não tenho controle em relação ao que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, mas eu tenho um comando. Eu sou responsável por aquilo que eu percebo em minha interpretação, e as minhas emoções e pensamentos, e a minha atitude perante aquilo. Então não é a situação que faz realmente eu tomar decisão na minha vida. Realmente é o que você né, realmente tem como necessidade. Aquilo é só uma forma de interpretar a situação. Eu só interpreto a situação e a partir dessa interpretação vai gerar uma emoção, um comportamento, uma atitude, uma decisão, uma escolha. Quem vai tomar no final das contas sou eu, não é mais ninguém. Meu Romão, seja bem-vindo. Então, assim, é importante, né, dessa caminhada, nesse acompanhamento psicológico, você vai ter isso nesse processo. Então, assim, dentro desse processo também você vai saber expor a sua opinião. E também ter cuidado na hora de você expor a sua opinião para as outras pessoas. Porque as pessoas também, elas
percebe de uma forma e você precisa saber como é que essas outras pessoas percebem essa sua opinião. Então, até a forma de você colocar a sua opinião para cada pessoa, existe uma forma específica. Para uns pode ser uma ofensa, para outros levam de uma boa. Então a gente vai mediando, o autoconhecimento, o seu, e sabendo um pouco, a partir do momento que você se conhece, você começa a conhecer as outras pessoas também. E aí, dentro desse processo também de psicoterapia, o que é que você também pode aprender? A tolerar suas frustrações, a questão de superar seus conflitos internos, a parte de superar traumas que você passou lá no passado. Então você, dentro do processo de psicoterapia, você vai lá, você faz o quê? Vai no passado, né? Algumas pessoas não gostam de fazer esse movimento. Elas gostariam de esquecer aqueles fatos ou aquele fato. Mas no momento que você vai lá, visita, você ressignifica aquilo, te dá possibilidade também, porque quando a gente vivencia a dor, a gente quer esquecer, quer afastar. Só que junto a isso a gente também deixa de sentir prazer pela vida. Então é proporcional, tá? Então eu preciso resgatar essa coisa, né? essa vivência com essa dor, né? Ressignificar, deixar a dor o lugar devido, e junto a isso eu vou começar a usufruir as pequenas coisas, os pequenos tesouros da nossa vida, né? Dói um pouco às vezes fazer essa volta para o passado, mas é uma dor que vai doer de uma vez e depois vai passar. E aí você vai ter uma possibilidade de uma alegria maior, né? A questão do amor, né? Principalmente por você, maior, e consequentemente suas relações também começam a melhorar. Então, baseado nisso, pedir ajuda é importante. Às vezes a gente fica com receio por você pedir ajuda, né? Porque tem a questão do quem vai no psicólogo, talvez é uma coisa, né, que é o mito, né, da questão da sociedade. Ah, é maluco, é doido. Mas o fato é que todos nós temos problemas. E no momento tem problemas que eu não consigo resolver sozinho. E aquele problema talvez para você pode ser algo gigante. Mas talvez quando você começa, Anderson, seja bem-vindo, viu? Quando você chega mais de perto, você realmente vivencia aquilo, você acaba percebendo que aquilo não é tão grande assim. E por causa de perceber que aquilo é tão grande, você deixa de fazer algumas coisas, você deixa de crescer, ter o seu crescimento pessoal e profissional, né, que essas duas coisas, né, tanto pessoal como profissional, são coisas que andam juntas aqui. Então, assim, é importante você ter essa clareza sobre você e sobre as pessoas, porque, consequentemente, quando você se autoconhece, você passa a perceber mais as outras pessoas, e você compreende mais essas pessoas. E aí a gente pode se perguntar, como é essa primeira consulta, né? O que eu preciso dizer, né, nessa consulta da psicoterapia? É uma coisa, o que é mais importante, né? Qual motivo você foi até o profissional? É isso que você vai falar. Alguns podem até levar tipo uma cola, uma coisa para realmente falar para o profissional, ou então uma coisa que acontece na hora, vem na mente da pessoa e a pessoa começa a falar. Então, assim, é bem aberto em relação a isso, né? Mas o principal é você falar, né, o que te levou até buscar esse profissional. E aí eu vou trazer de forma bem rápida quais são os benefícios da psicoterapia. Mas antes, eu gostaria que cada um de vocês que estão na live, que falasse o que é psicoterapia para cada um de vocês. O que vocês acham? Ou até se alguém já passou por psicoterapia, como foi para você? Foi bacana, né? Eu quero que vocês compartilhem comigo. Ou então eu nunca fiz. E aí você pode também falar, né? Pô, mas eu imagino que seja assim, assim, assim.
Se sintam à vontade, compartilhe comigo, né? Participem aqui. Então a psicoterapia ela tem uma escuta diferenciada. Ela tem uma escuta imparcial e sem julgamento. Por isso que muitas pessoas elas veem a psicoterapia como um local, né, um processo que ela se sente bem, ela se sente aceita, que é uma coisa, é um ponto que muitas vezes, ou seja, na família, seja entre amigos, a gente às vezes não se sente aceita ou aceito. Então é importante esse ambiente, dessa forma, para justamente a pessoa ela ter a confiança, né? E outro dado importante, que é um processo onde é sigiloso. Não é algo que o que você falar vai ficar ali. Não é uma coisa, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, pô, eu vou falar coisas minhas, íntimas minhas, e para uma pessoa que eu não conheço. Então, assim, saiba que é algo sigiloso, né? Não vai, é algo que é para ser contada, né, a quem quiser, não. É algo que fica ali. Então, assim, de forma bem rápida, para que vocês que estão chegando agora, né, quais são os sinais, né, de quem precisa procurar a psicoterapia. E aí agora eu vou falar sobre os benefícios da psicoterapia. A questão do autoconhecimento, em primeiro ponto, né, é bem importante nesse pé. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei lidar com as minhas emoções, eu sei lidar com as relações de forma geral na minha vida. Aí vem a questão da conexão com as minhas emoções. Eu passo a estar mais em contato. Tem gente que, por causa da dor e de traumas, desconecta de uma certa forma dessa dor, ou então conecta com a dor, somente com a dor. Então, nesse processo de psicoterapia, você consegue fazer essa conexão. Terceiro ponto é a questão da regulação de emoções. Então, você começa a perceber se você, talvez sua emoção, né, você passou do limite em algum ponto, em alguma fala sua, você consegue fazer essa regulação. A quarto benefício é a questão do desenvolvimento de habilidade. Caitlin, Cristina, seja bem-vinda. Então, assim, é importante o desenvolvimento de habilidade. Por que desenvolvimento de habilidade? Porque a partir do momento que você conhece, se autoconhece, te dá a possibilidade de descobrir coisas que você nem achava que você tinha. E no momento que você descobre que você tem aquela habilidade, te dá a possibilidade de usar, seja na sua vida pessoal, nas suas relações, relação amorosa, no seu trabalho. Então é importante que você tenha essa visão, né, do desenvolvimento de habilidade, e na psicoterapia tem esse benefício. A quinta é ressignificar crenças. Crenças são o quê? Verdades que você tem sobre a sua vida. Essas verdades te norteiam em decisões, atitudes e comportamento. Aquilo que você tem como verdade. A minha verdade talvez seja diferente da sua, é diferente da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. E eu preciso perceber isso e até em alguns momentos até respeitar. Tá? Cada um, aquela crença, né, que é uma verdade, está ali por uma função. A pessoa criou uma função. Às vezes não é certo nem errado. Tem uma função. A sexta é a desconstrução de mitos. Como eu falei, às vezes a gente carrega uma série de coisas, série de mitos na nossa vida que só existia aqui, baseado numa interpretação. Isabel, seja bem-vinda. A Isabel vai estar fazendo uma live amanhã, né, sobre ela esteticista, aproveitando, né, que ela chegou. Então amanhã ela vai estar falando, a Andréa também, vai estar falando sobre a pele das asiáticas, né? Quais são os segredos da pele das asiáticas? Ela vai estar aqui falando nesse mesmo horário amanhã, então já convida mais pessoas também para estar, né? Também compartilha essa live, vai ser bem bacana, né? Quem gosta, porque assim, é importante a gente cuidar da estética e consequentemente isso vai
refletir na nossa autoestima, no bem-estar. Por isso essa junção, né? Por isso essa live, tá? Estejam aí, lá na live. Então, assim, só retomando a questão, né? A gente precisa ressignificar a verdade na nossa vida. Aí vem a questão e também desconstruir mitos. Aí vem o sétimo. A gente com a psicoterapia, a gente começa a compreender as nossas relações. Como é importante a gente, nessa compreensão, a gente está melhorando, porque a gente compreende e melhora essas relações. Aí vem a questão, oitavo benefício da psicoterapia, é a avaliação de papéis. Esse ponto é tão importante que às vezes a pessoa, né, você é mãe, só que às vezes na sua atitude, do seu dia a dia, você está se comportando às vezes como filha. E aí às vezes você pai, você não está exercendo esse papel de pai, ou então na sua profissão, no seu trabalho, você não está exercendo. Então, dentro da psicoterapia, te traz para, de fato, qual o seu papel na sua família, qual o seu papel, né? Você tem um papel de amigo, você tem um papel de mãe, de pai, né? Tem um papel da sua profissão, você tem vários papéis como filho, como filha. Então, esses vários papéis a gente precisa tá muito claro na nossa mente para realmente ocupar e exercer, né? Posicionamento. Quando fala assim, a pessoa, você tem que ter posicionamento. Então é que você exerce esse papel que é seu. O nono é a abertura às mudanças. Então é importante, né, a abertura à mudança e ao novo. Dentro desse processo da psicoterapia, você precisa estar aberto para o que, né, novas atitudes, a uma nova forma de pensar, isso através de você, né? O papel do psicólogo não é dar a resposta pronta para você, mas sim fazer com que você pense baseado no que você vive no seu dia a dia. E o décimo é empoderamento. No momento que você começa a se conhecer, você começa a se conectar com as suas emoções, você consegue realmente ter clareza de quem você é, e você começa a atuar da forma que você realmente gostaria, baseado na sua necessidade, você começa a ter mais confiança, você começa a ter mais motivação. Então esse empoderamento dentro da psicoterapia você tem também. A parte também, eu falei da questão do conceito de autorresponsabilidade e a parte do aumento da produtividade. Por que aumento da produtividade? Porque no momento que você começa a gerir as suas emoções, você não vai entrar talvez em briga, em conflitos em relação a tal pessoa. Você já sabe, você já tem clareza da situação. Então aquilo, né, porque aquela briga poderia levar 1 hora, 2 horas, você batendo boca com essa pessoa. Então você perde esse tempo de 1 hora ou 2 horas, você poderia estar fazendo uma outra coisa que fosse mais produtiva, talvez para o trabalho, você concentrar sua atenção no seu projeto, na sua meta que você tem. Então por isso que você se torna mais produtivo quando você faz psicoterapia. Então assim, a psicoterapia ela pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser familiar, né, dependendo da abordagem do profissional. E serve também para você exercitar, né, a questão da expressão das emoções. Quantas pessoas, quantos de nós, a gente, na verdade, a gente foi poldado lá atrás por expressar. Porque às vezes, o fato de expressar, às vezes, pode desagradar algumas pessoas. E aí isso tem a ver com o amor dos pais que a gente tem quando a gente é criança. Então, se a gente falar alguma coisa que desagrade a eles, a gente, isso fazendo a viagem da criança, tá? Você pode perder o amor dos pais, né? Pegando um pouco mais a linha de Freud, psicanálise, né? Essa linha de pensamento, tá? Então assim, se vocês quiserem, tiverem dúvidas, se sintam à vontade, tá?
é um momento para que ou você ou alguém que você conhece, em relação a alguns sintomas, talvez ansiedade, síndrome do pânico, né? A questão, às vezes, a questão de rituais de contagem mental, que esse é o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes a pessoa ela não sabe lidar. A verificação da questão de se o gás está ligado ou não, se a porta está aberta ou não. Isso são alguns sintomas em relação a esse transtorno, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Então, gente, essa foi a live, né, de benefícios, né, da psicoterapia, falar quando, né, procurar. Não existe idade para procurar a psicoterapia, né, desde criança de meses até pessoas de 82 anos, 83 anos, é possível fazer a psicoterapia, né, e é importante que a gente peça ajuda quando a gente não está dando conta das nossas questões, tá? Quero aproveitar, falar, né, novamente, enfatizar o convite para cada um de vocês estejam amanhã, né, na live com a Isabel, que é esteticista. Ela vai estar falando um pouco mais sobre a questão da pele, né, a pele das asiáticas, né, a questão, quais são os segredos, né, para ter a pele tão bonita, né, tão cuidada. Então esteja amanhã. E se você não se inscreveu no canal, né, o Whindersson Moraes Couto, se inscreva, né, compartilhe. Também a questão do circuito de filmes toda semana, e o encontro de empreendedores também na segunda-feira, também um projeto que eu criei para você que está iniciando, ou você que, né, já está empreendendo, mas está tendo alguns desafios. Esse projeto também é para você, dia de segunda-feira, para você esteja lá. Então, desde já agradeço a cada um de vocês. Se caso vocês quiserem perguntar alguma coisa, se sintam à vontade, tá? Fique à vontade, né? O Anderson, tem também a questão, a Isabel, se sintam à vontade. Para mim foi uma honra, né? Uma satisfação tê-los aqui, e que a psicoterapia, né? Que esse canal seja um canal realmente de crescimento, seja um canal para que eu sempre falo que o meu objetivo é o crescer e o contribuir, que eu possa fazer mais, né, mais vezes isso, e com a ajuda, né, de cada um de vocês, que eu possa contagiar de alguma forma, compartilhando informações importantes, com certeza, tá? Então, um beijo no coração de vocês, né, até amanhã. A Isabel aí, né, estejam lá amanhã, e gratidão a cada um de vocês, tá? Um forte abraço, tchau, tchau.